Capítulo 13. No princípio era o Verbo. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Fecha aspas. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Procuremos agora responder à pergunta proposta no início do capítulo precedente. O que significa verbo? Somente agora, após as explicações preliminares desenvolvidas neste capítulo, podemos começar a compreender. Vejamos se as palavras de João realmente confirmam a visão precedente, se o fundamento que vimos é a chave para explicar o misterioso sentido daquelas expressões. Isto nos dirá se o pensamento de João, no seu Evangelho, coincide com a nossa própria orientação. A verdade, como logo veremos, é que partindo desta nossa concepção, a obscuridade daquela incompreensível linguagem subitamente se ilumina e adquire um significado evidente. Então, se ambas as visões se sobrepõem e coincidem, clareando-se e confirmando-se reciprocamente, segundo as linhas de um mesmo sistema, isso prova que elas se originam de uma mesma fonte de pensamento, de modo que ou se aceitam as duas ou se rejeitam ambas. E se a concepção de João exprime a realidade, então a nossa visão deverá ser concordante e estar em correspondência com ela, a menos que se queira negar a revelação do Evangelho. Como já vimos, para o homem, o termo verbo quer significar que um conceito se torna ação, que uma ideia abstrata, um esquema feito de puro pensamento, dinamiza-se e assim transforma-se em ato, dirigido no sentido de se estabelecer na forma, pela qual esse pensamento se manifesta, exprimindo-se na realidade sensível e concreta. Qualquer coisa feita pelo homem existe, num primeiro momento, em estado de esquema abstrato, que é dela o modelo ideal, a concepção que antecede à gênese, a ideia mãe. Mesmo sem ter nascido ainda, tudo já existe em germe no pensamento do homem que cria. Num segundo momento, a ideia começa a surgir, tomando forma através do processo construtivo da sua gênese, em razão de um estado cinético assumido pelo eu pensante, que passou à ação. Quando, por meio desse processo construtivo, o estado cinético se mescla inteiramente à ideia-mãe, o modelo ideal adquire a sua completa expressão na forma, seu terceiro momento, que contém os dois primeiros, assim como também está contido neles. Como já vimos também, este é o mesmo esquema que encontramos no caso limite máximo em Deus na criação do universo. Portanto, o verbo que João menciona é o segundo momento do processo criador, a fase da gênese, na qual o conceito torna-se ação. O esquema abstrato formulado na mente de Deus dinamiza-se, transformando-se em ato. A primeira frase de João, abre aspas, no princípio, fecha aspas, logo repetida em seguida, não só prova que ele se refere à Gênese, mas também vale, assim, como ponto de referência, o que é necessário ao se ingressar no relativo, onde tudo só existe em relação a outros pontos, não sendo concebível senão desse modo. E de fato, nesse ponto, entram no tempo
todas estas coisas existentes no primeiro momento da concepção abstrata, que, precedendo a Gênese, está situada no absoluto e na eternidade. E João, logo a seguir, particulariza, abre aspas, tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Fecha aspas. A palavra feito, repetida aí 3 vezes, nos projeta de imediato na obra completa, que no primeiro momento encontrava-se apenas no estado de conceito, na dimensão consciência. No segundo momento, encontrava-se no estado cinético de atividade construtora, e que atinge agora, no terceiro momento, a dimensão tempo, no qual ela se realiza assumindo a forma concreta na dimensão espaço, com a gênese da matéria. Eis o que significa feito. João sabe que está falando ao homem. Portanto, o foco principal de sua atenção é com o universo em que o homem vive e que, por isso, mais lhe diz respeito. Para se tornar compreensível, ele estabelece prontamente este ponto de referência na sua frase. E justamente porque deseja permanecer compreendido, João usa a expressão no princípio e o termo feito. Porém, tão logo sobe até as causas, ele é constrangido a se referir ao conceito que as expressões aludidas implicam e somente do qual elas podem derivar, o verbo, que representa o segundo momento, aquele da ação criadora, à qual se deve a Gênese aqui mencionada. João, como autor desta afirmação, é o sujeito natural da oração. Temos aqui, portanto, 3 conceitos logicamente conexos: princípio, verbo e feito. Por isso, os encontramos aqui reunidos na lógica de uma mesma oração. João, no entanto, não pode deixar de fazer algumas rápidas referências a origens mais remotas, enquadrando o ato criador do verbo no esquema máximo, que abrange os 3 momentos mencionados. Assim, enquanto nos diz que no início de nosso universo, cujo significado para nós é o início do ser, existia o Verbo, a ação criadora, e que tudo era feito por ele, também nos diz que o Verbo estava junto de Deus, abre aspas, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, fecha aspas. Eis os 3 momentos. Primeiro, a ideia, ou formação conceitual do modelo. Segundo, a ação, ou processo construtivo da Gênese. Terceiro, a criação, ou expressão da ideia na obra executada. O verbo representa o segundo momento, aquele da ação ou Gênese. O terceiro momento é dado pela criação, que vemos expressa na frase, abre aspas, tudo foi feito por ele, fecha aspas. As palavras de São João, mencionadas no parágrafo anterior, referem-se ao primeiro momento e não podem ser compreensíveis senão nesse sentido. E, de fato, João explica que, assim como o terceiro momento deriva do segundo, o segundo momento também deriva do primeiro. É claro que a criação deriva do verbo, a ação, mas o verbo ou ação deriva da ideia, mãe da ação. O verbo estava de fato junto a Deus, pois a ação estava junto da ideia. O processo construtivo da Gênese estava ainda latente no estado de formulação conceitual do modelo.
E a ideia era a ação, porque já a continha em si, em germe. E no princípio, quando a ideia se moveu em ato, tudo isto estava junto da ideia, que continha em si os 3 momentos em germe, como cotidianamente sucede em nossa atividade humana. Portanto, no princípio de nossa criação existia o Verbo, a ação, mas antes do princípio existia Deus, a ideia, e junto a ele estava o Verbo, a ação. E a ideia era a ação. Assim são claramente compreensíveis as expressões de João, que em poucas linhas planta magistralmente o problema Deus-Universo, estabelecendo seu ponto de partida no conceito fundamental da Trindade do Uno, em seus 3 momentos constitutivos. Nestas primeiras linhas de João, temos efetivamente 3 conceitos. Primeiro, Deus. Segundo, Verbo. Terceiro, o todo feito pelo Verbo. Estes 3 conceitos estão conectados. Na afirmação de que o Verbo estava junto de Deus e fez o todo, há um conceito de derivação, de descendência, de filiação no seio do Uno, que se transmuda nestes seus 3 momentos, mas que ainda assim permanece invariavelmente uno, mesmo vindo a existir em 3 aspectos diferentes, que são sempre aspectos dele e nos quais ele continua idêntico a si mesmo. Exposto desta maneira e assim apresentado à forma mental humana comum, certamente o princípio do uno trino permanece incompreensível e não pode deixar de ser considerado um mistério. Mas, se substituirmos os 3 conceitos acima expostos pelos seus equivalentes, de acordo com a nossa forma mental racional, então tudo se torna evidente. Substituindo a palavra Deus por concepção ou ideia, a palavra verbo por dinamismo ou ação, a palavra todo por expressão ou obra executada ou criação, então o processo a que se deve a criação, dado pela íntima distinção do Uno Deus em seus 3 momentos, torna-se compreensível, porquanto o processo se repete diariamente no homem que age e cria. Assim, tudo que existe encontra cabal explicação em sua gênese. Deus permanece sempre Deus em cada um dos seus momentos. É Deus no seu primeiro momento de concepção abstrata, como ideia. É Deus em seu segundo momento de ação, na Gênese, como verbo. É Deus no seu terceiro momento de obra realizada, como o todo criado. Eis como encontramos em João a confirmação da verdade do princípio fundamental da trindade da substância, afirmado em A Grande Síntese. Assim, é explicado o mistério da gênese de nosso universo, reportada até as suas primeiras origens, e isto não só de acordo com a lógica de nossa mente e consoante os princípios desenvolvidos em nosso modo de agir, mas também segundo as conclusões da ciência. Além da confirmação de João, que representa a revelação, o sistema apresenta-se racionalmente completo e persuasivo. Não remanescem resíduos e a criação física não é excluída nem isolada fora do sistema, o que significaria um desequilíbrio e desarmonia inadmissíveis. A criação manifesta-se no sistema como seu último momento,
da mesma forma como o corpo manifesta-se no sistema do ser humano, que, sendo uno e trino à imagem de Deus, também é formado dos mesmos três momentos. Primeiro, alma ou ideia. Segundo, vida ou energia criadora. Terceiro, corpo físico ou expressão concreta final, o último momento do processo derivado dos dois primeiros. Em todo o caminho percorrido até aqui, a compreensão da estrutura do universo, tão orgânica e harmônica, claramente nos indica que o princípio de analogia não é arbitrário. Pelo contrário, a sua verificação é uma comprovação dessa estrutura. Só assim se compreende por que as religiões expressam a verdade quando dizem que o universo foi criado do nada, e por que a ciência também diz a verdade quando afirma que nada se cria e nada se destrói. As religiões viram o processo antropomorficamente, referindo-se ao segundo momento, à ação criadora do Verbo, pela qual o universo físico tem princípio como tal, porque neste sentido ele antes era o nada. A ciência, ao contrário, teve que ouvir a voz da realidade, que lhe é indicada pela experiência e que lhe fala na indestrutibilidade da substância. A ciência, que não é intérprete antropomórfica da revelação divina, mas sim aderente aos fatos, onde está impresso o pensamento de Deus, teve de enxergar mais a fundo. Desta diversidade de pontos de vista derivam as dissensões. E quanto mais a ciência avança, afastando-se progressivamente do antropomorfismo, tanto mais profundamente deverá se encontrar com este divino pensamento. Ele é o Deus imanente, que é a alma das coisas e representa a sobrevivência do primeiro momento no terceiro momento, a sobrevivência da ideia na obra completa, no criado, na sua derivação. Retirando-se de todas as coisas este seu íntimo pensamento animador, constituído pelo Deus imanente, elas cessam de existir. Pode-se agora compreender por que a imanência de Deus no criado é uma necessidade lógica de todo o sistema, devido à sua estrutura trino-unitária, que significa justamente a permanência do primeiro momento, a ideia, no terceiro momento, a forma. E não pode ser de outra maneira, pois trata-se de um processo único, cuja subdivisão em três aspectos não fragmenta de modo nenhum a unidade do sistema. Neles, a substância, embora mude o seu modo de ser, não deixa de ser sempre a mesma substância. É por isso que a ciência teve de comprovar, também em nosso mundo físico, a indestrutibilidade da substância, que é uma característica do eterno e do absoluto. Fomos inexoravelmente conduzidos até este ponto pela lógica, e não podemos desmenti-la, a menos que queiramos renunciar a resolver o problema e a compreender o mistério. Assim tudo está claro, e de outra forma, tudo se confunde nas trevas. Agora é fácil ver que estes conceitos até aqui expostos são os significados ocultos sob as três palavras Espírito, Pai e Filho, usadas nas religiões. O Espírito representa o primeiro momento da Trindade do Uno, o puro pensamento, a ideia ainda não em ação. Do Espírito deriva o segundo momento, em que a ideia, dinamizando-se, encaminha-se para a atuação.
Eis o Pai, o Verbo gerador, do qual nasceram todas as coisas. Do Pai deriva o terceiro momento, o Filho, que é a obra completada, a forma concreta em que a ideia-mãe encontra a sua expressão final. Cada momento está no todo e o todo está em cada momento. Eis as três pessoas componentes do Uno, iguais e distintas, mas cada uma sendo também o Uno. Prossigamos então na leitura do Evangelho de João para encontrar novas confirmações. Visando facilitar a sua compreensão, repetimos as palavras de João, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele no princípio estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Fecha aspas. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Portanto, Deus, como Verbo, é o princípio da vida, aquilo que a medicina, retalhando os corpos, procura em vão, acreditando ser efeito, quando é de fato a sua causa. Mas o princípio da vida, a origem do ser, é o Espírito, de cuja natureza a alma humana, que é uma centelha sua, conservou as características em sua capacidade de pensar e conceber. Do Espírito derivou o Verbo, o dinamismo vital, a irrefreável potência criadora das formas. Encontramo-nos ainda no início da criação, abre aspas, tudo foi feito por meio dele, nele estava a vida, fecha aspas. Mas eis que tão logo este impulso dinâmico determinou-se no seio de Deus, como segundo momento do seu ser, João fala em seguida de luz e de trevas. Mas por que razão? Eis que o ser, recém-saído do regaço da concepção materna, começa a viver, existindo como individualidade autônoma. Esse viver expressa o seu ser e é a sua luz, pois o Espírito, tornando-se distinto no seio de Deus por meio da Gênese, cada um distinguindo-se dos seus espíritos irmãos como um eu sou distinto, um indivíduo em si, adquiriu uma consciência própria. Eis que tão logo isso ocorreu, ao lado desta luz que apenas se acendera, surgiu a sombra, o termo oposto, o negativo, que se contrapõe ao positivo. Abre aspas, a luz resplende e as trevas não a compreenderam. Fecha aspas. Nasce no sistema o antissistema, a cisão, a queda dos anjos já descrita, o dualismo que dará de si o cunho fundamental a esta vida que surgiu. Tão logo o Verbo entra em ação, o sistema se fraciona no dualismo luz-treva, bem-mal, verdade-erro, etc. E surge o nosso universo corrompido. Eis aqui enquadrada, numa visão ainda mais vasta, expressa pelas palavras de João, as precedentes visões da revolta e do desmoronamento. As trevas são os espíritos rebeldes que não compreenderam a luz. A palavra compreender nos transporta, sem mais delongas, ao primeiro momento, aquele de puro pensamento, do espírito, em que os seres eram puras centelhas de Deus no seu primeiro aspecto, como ideia. Neste primeiro momento, que antecede o segundo, aquele do Verbo,
ocorreu a inversão da compreensão em incompreensão. Assim, podemos alcançar agora o mais íntimo significado do capítulo 16, Deus e Universo, do volume Problemas do Futuro, no qual encontramos a presente e mais profunda intuição numa forma apenas embrionária. Ali recordamos que a Eucaristia, instituída pelo ato de partir o pão na última ceia, representa a Gênese. Esta distinção do uno em 3 momentos, pela qual o espírito ou ideia desce até a ação e a ação desce até a forma, pode representar a divisão do pão, em que Cristo, o Verbo feito forma, o Pai no aspecto de Filho, doa-se em sacrifício, e pode representar também o mais amplo sacrifício da divindade, que, seguindo os espíritos rebeldes na queda, permanece entre eles, entrelaçando-se ao seu trabalho de redenção, amparando-os e se unindo a eles, deixando-se desmoronar na forma por meio de sua imanência, para se reconstituir com a evolução e voltar ao estado original, reconstruindo-se em unidade através deles. A paixão de Cristo não seria, então, mais do que um momento dessa paixão muito maior. Esclareçamos ainda mais estes conceitos. Vimos atrás que sem a imanência de Deus em tudo o que existe, nada poderia existir. E mais adiante, no capítulo 15, à procura de Deus, chegaremos à confirmação e conclusão de que na profundeza do próprio eu, o ser possui o divino. Ora, a presença de Deus no seu aspecto imanente, como alma das coisas, representa a sobrevivência do primeiro momento, a ideia, até o terceiro momento, a forma. Sem a ideia que define e sem a energia que constrói, não pode haver forma. A existência não pode ser dada nem pode ser mantida, senão por esta íntima e última substância, por este eu sou menor, centelha do grande eu sou, por essa emanação de Deus. Ora, esta necessária imanência de Deus, esta permanência da sua presença em tudo o que existe, sem a qual nada pode ser, prova que Deus desceu com a criatura e na criatura, acompanhando-a em sua queda. Ainda que se conservando invulnerável e intacto em seu aspecto transcendente, Deus desmoronou com o ser decaído, fundindo-se com ele na imanência, que representa um seu aspecto de desfazimento, devido ao desfazimento da criatura, que é emanação sua e na qual, não obstante tudo, ele continua a existir. Tal é a íntima afinidade entre quem gerou e quem foi gerado, constituindo uma tão substancial ligação que o desmoronamento devido à revolta não podia romper. O anjo rebelde é sempre filho, não ficou órfão nem foi relegado ao abandono. Os vínculos entre filho e pai ofuscaram-se, velaram-se, mas não foram destruídos. Não podia ser permitido à revolta, pelo arbítrio da criatura, alterar o princípio do amor, fundamental no sistema. E o amor quis que Deus seguisse a criatura na sua queda, para ajudá-la a ressurgir desse abismo. Só assim é possível compreender a razão pela qual Cristo encarnou na terra para nos redimir com a sua paixão. Ele, sendo espírito puro, que não conheceu o pecado, filho de Deus como nós, mas não rebelde, emanação de Deus como todo espírito, quis seguir a criatura em sua queda,
para redimi-la e permitir que ela suba até Deus. E Cristo quis dividir o pão para sintetizar neste ato o seu sacrifício, como criatura perfeita, de seguir a criatura decaída na imperfeição, no caso particular de nosso planeta e humanidade. Mas ele quis dividir o pão para nos dar, em síntese, a chave de um mistério ainda maior, para nos indicar um sacrifício mais amplo, do qual o seu era apenas um momento, para nos indicar um sacrifício cósmico de toda a divindade, que divide a sua unidade nos seus 3 momentos e que do trono da sua transcendência, da perfeição no absoluto, precipita-se na imanência, no transformismo do relativo, descendo do seu aspecto de puro espírito até a forma, porque só esta sua imanência pode operar a redenção pela evolução. Tudo isso, juntamente com o seu ato de dividir o pão um pouco antes do seu sacrifício, nos indica uma paixão na qual, mais do que Cristo na terra pela humanidade, é Deus que se crava numa cruz cósmica para redimir o universo desmoronado. Como disse Giovanni Papini em seu escrito Cartas do Papa Celestino VI, abre aspas, o universo inteiro é a imensa cruz na qual está pregado o Pai. Fecha aspas. Esta ideia do desmoronamento, no qual a criatura arrasta consigo na queda a divina centelha que a anima, pode parecer logicamente inconciliável com a ideia da criação operada por Deus. É imprescindível, porém, compreender que, pelo contrário, tal desmoronamento, confirmado por tantos fatos, implica justamente a ideia de uma criação operada por Deus, no sentido de que a parte desmoronada não foi abandonada a si mesma, mas sim guiada e dirigida sempre por Deus com a sua imanência, na qual subsiste a obra de Deus que salva por amor. Deus permitiu o desmoronamento, mas de acordo com uma lei que determina a sua imanência, a sua presença salvadora. É este fato que faculta ao ser decaído reascender do caos à ordem, reconstruindo o edifício desmoronado. Sem esta imanência de Deus no criado, o caos continuaria sempre caos, ignorando não só o princípio da evolução, que representa a presença de Deus nele, mas também o princípio da redenção pelo sacrifício, como nos foi ensinado por Cristo. É um fato maravilhoso saber que no fundo desse caos está latente o princípio de ordem com a presença da lei de Deus, sem a qual ninguém atingiria a salvação. O desmoronamento não ocorreu ao acaso, nem a criatura ficou só. Deus guiou o desmoronamento com infinita sabedoria, permanecendo junto à criatura para reerguê-la até Ele. Tudo isso é obra de Deus, é a grande maravilha da sua criação. Final do capítulo 13.